chatice, insistência, né? Esse papel chato. Eu quero também me desculpar, vou compartilhar aqui a mediação com meu colega Vinícius, porque infelizmente eu também não vou conseguir ficar mais com vocês, mas queria um pouco que a gente fizesse aqui alguns combinados, até para não prejudicar muito a parte da tarde, né? A gente está aqui marcado que a gente retorna às 14h30, né? Então tem que ter ainda um intervalo para que as pessoas possam, né, se alimentar, quem vai retornar. E acho que tem gente que vem na parte da tarde que vai chegar aqui às 14h30. Então eu queria combinar, eu vou passar a palavra na sequência, né, para o Gleidson colocar aqui, debater, né, com as falas iniciais. E queria então pedir, acho que a gente, em função do tempo, né, eu peço desculpas, mas acho que vai ser o melhor encaminhamento, né, no sentido de que durante a fala, né, do Gleidson, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que queira dirigir, né, aos palestrantes, que faça por escrito, coloque seu contato, que nós aqui da organização, né, vamos passar para cada um deles. E, né, peço a gentileza de depois cada um deles responder para esse contato que vocês deixarem no papel. Isso para também não prejudicar totalmente a possibilidade do público, né, de vocês poderem dialogar de alguma forma com as falas que a gente teve aqui, falas maravilhosas até então. E agora passo então a palavra para o Gleidson, né, para que possa então fazer suas considerações. Obrigada. Banda Gira, bom dia ainda a todos e todas. Tem várias mentiras que a gente ouve durante a vida. Uma delas é que os últimos serão os primeiros, né? Eu estou aqui com essa função difícil depois dessas falas maravilhosas, depois do ato, e todos e todas com muita fome. Então eu não quero nem que vocês gostem da minha fala. Se não me baterem no final, eu já estou muito feliz. Queria inicialmente aqui, e brevemente, fazer dois destaques importantes. Primeiro, como é bom a democracia, né? Como é bom viver num país com democracia, que dá esses exemplos, essas possibilidades da juventude, do movimento social, se manifestar e decidir, interromper e exigir seus direitos, né? E lembrando da necessidade de nós mantermos a democracia, porque o 8 de janeiro ainda não terminou, né? O segundo questão importante disso é que também esses espaços de democracia no sentido lato também tem a necessidade da democracia no sentido mais restrito, que somos todas nós, né? Que obviamente sabemos o que significa movimento social, entendemos o movimento social e todas nós somos companheiros dessa disputa. Queria, por fim, dar toda a solidariedade à professora Isilene Aparecida dos Santos. Eu não conheço os problemas que a USP teve, mas não tenho dúvida de que, a partir de então, esses problemas não acontecerão mais. Porque nós, pessoas negras, quando estamos nos lugares de poder e de prestígio, nós decidimos a favor da coletividade. E nós não... Então é óbvio que uma pessoa com a biografia da professora Isilene Aparecida dos Santos irá, como sempre foi, como sempre fez, honrar toda a sua história, toda a sua trajetória, e é assim que a gente faz. Nós mesmos, como estamos no lugar de poder e prestígio, nós vamos lá e enfrentamos todo um sistema absurdo para resolver problemas coletivos. Então, eu não tenho dúvida de que se essas pessoas entraram aqui e reivindicaram, essas reivindicações serão de forma plena resolvida, porque é assim que a gente faz. Bom, deixa eu tentar, de forma muito breve, fazer algumas considerações, tá? Me apresentar de forma um pouco mais específica. Meu nome é Alexandre Martins Dias, indígena soldado da Indade de Azambi, filho de Zazes, chegou nesta quarta-feira, não é à toa. Mas eu pesquiso a questão das ações afirmativas a partir do direito,
que é a minha área de conhecimento, e isso já faz algum tempo, né? Em torno de 15 anos, no mínimo, de forma mais programática, assim, né? E trabalho muito mais com as questões de heteroidentificação, as quais eu vou aqui tentar relacionar com as falas dos colegas, das colegas que me antecederam, para que a gente consiga trazer alguns problemas, né? E algo que a gente já superou. O primeiro delas é dizer o óbvio, mas às vezes é importante dizer o óbvio, né? Nós temos praticamente 20 anos de ações afirmativas de cota racial. Lá, eu sou de Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, a primeira legislação de cota racial para serviço público foi em 2002, no último governo do Partido dos Trabalhadores. Então nós estamos em já 20 anos com cotas raciais. E a cota racial é um sucesso. Quando a gente fala dos problemas das cotas raciais, nós não podemos esquecer de dizer que ela é um sucesso e ficará, porque nós não vamos deixar que ela acabe, né? Então todos os prognósticos que nos deram a gente superou, né? Diziam que a gente ia construir o racismo, diziam que a gente ia diminuir a qualidade da universidade, professora, diziam, e nós mostramos, não deixamos ela mais bonita de forma fenotípica, mas também deixamos ela mais bonita e mais inteligente, porque nós trazemos a nossa epistemologia. Nós estamos debatendo e destruindo a epistemologia branco-normativa da universidade e do próprio serviço público, por conseguinte do Estado. Quero trazer aqui rapidamente para saber onde nós estamos, né? Se nós pensarmos da invasão colonialista de 1500, nós vamos passar até 1888 no modelo racista escravagista, depois de 1888 até 1988 com a possibilidade, única possibilidade que eu chamo de possibilidade formal de ações afirmativas. Não por acaso, a Constituição Federal de 88 já traz cota para pessoas com deficiência, lá na sua base, no Constituinte Poder Originário. Só que nós vamos passar de 1988, nessa possibilidade formal, até 2000, para nós termos a possibilidade formal e material de construção de ações afirmativas com cotista racial para as pessoas negras. Mas não termina aí. Se nós vamos ter, a partir de 2000, a possibilidade formal e material, nós vamos ter do sistema de justiça o que eu chamo de hermenêutica jurídica da branquitude, que vem a ser, de uma forma resumida, o racismo institucional praticado por operadores do direito. Quando eu falo operadores do direito, eu estou dizendo inclusive aqueles e aquelas que estão em cargo de direção no serviço público, como reitoria, como direção, na construção de um parecer, na construção de uma nota de instrução. Então, prevaleceu a hermenêutica jurídica da branquitude, que vem a ser isso, o racismo institucional praticado por operadores do direito, na interpretação de que a cota racial era inconstitucional. E aí vamos pensar que nós vamos levar, desde 2000, a partir dos anos 2000 até 2012, para que na matéria constitucional a gente conseguisse superar essa briga de interpretação no judiciário. Vários juízes e vários promotores acabavam com a cota racial entendendo a sua inconstitucionalidade. Aí veio o Demo, gratas, porque eu tenho que respirar antes, e aí introduziu para tentar acabar com a cota racial, e nós lá, em 2012, o STF de forma unânime vai dizer que a cota racial é constitucional. Terminou aí a hermenêutica da branquitude? Não. O que diziam alguns do sistema de justiça? Que a cota racial era constitucional para a universidade, mas, no entanto, não era constitucional para serviço público. Lá vamos nós mobilizar, movimento social, editais, a DC número 41, 2017, onde a ação declaratória de constitucionalidade, onde então o STF vai falar também de forma unânime. Povo, óbvio, se a cota racial era constitucional para a universidade, ela também é constitucional para o serviço público. Mas por que eu estou dizendo isso? Nós estamos em 2023. Nós passamos até 2017 brigando com o sistema de justiça para dizer o óbvio: cota racial é constitucional. Toda a nossa briga, toda a nossa construção de artigos e de debates estavam para disputar com a sociedade e com o Estado que cota racial é constitucional. Aí, como eu gosto de brincar, o inimigo, agora, usando a fala do capitão Nascimento, tropa de elite, né, o inimigo agora é outro. A discussão já não é mais constitucional, né? Agora, toda a nossa fragilidade, possibilidade de ser atacado ou não, está no campo do direito administrativo. Porque deferir ou indeferir uma inscrição
de um aspirante à cota racial é nada mais, nada menos do que um ato administrativo. Então nós precisamos superar a hermenêutica jurídica da branquitude para a construção de uma hermenêutica jurídica antirracista. Eu gosto de falar da eixonêutica, né? Porque se a hermenêutica vem de Hermes e é a possibilidade de interpretação, e Hermes é a divindade da mensagem, Hermes é a divindade do mercado, Hermes é a divindade que vai falar com Deus, que nós vamos pedir para Hermes e vai ser o mensageiro entre o divino e o humano. Nós temos uma divindade aqui, que é Exu. E que Exu também é a divindade da mensagem. Exu também é a divindade da interpretação. Exu também é essa divindade, mas então a construção de uma eixonêutica, de uma hermenêutica jurídica antirracista, é que se faz necessário para nós entendermos os termos pré-existentes à ação afirmativa de cunho codicista racial, para que a partir da função teleológica de uma política de ação afirmativa de cunho codicista racial, a gente possa dar interpretação e materialização a esta problemática trazida e construída por nós, pelo movimento social, para o enegrecimento não só epitelial, mas também epistemológico dos espaços de poder e prestígio. Então, vejamos, são vários as discussões nesse sentido, que algumas a gente já avançou. A discussão sobre fraude, né? Eu tenho um artigo específico sobre fraude, falando sobre os réis fraudadores, inclusive do termo não tão correto que se refere à questão da fraude, porque a fraude ela foi pensada juridicamente estritamente para contratos. Existem outros tipos penais que dariam conta do que a gente quer, né? Que talvez se der tempo, pelo menos no debate a gente consegue. A discussão da heteroidentificação versus autodeclaração, nós conseguimos positivar a diferença entre autodeclaração e heteroidentificação, onde a autodeclaração com efeito jurídico absoluto e a autodeclaração com efeito jurídico relativo. A autodeclaração com efeito jurídico absoluto é aquela que está relacionada à sua identidade, a um direito subjetivo de sentir-se Y, X ou Z. Eu, Gleison Renato Martins Dias, me sinto que sou um italiano. O que o Estado tem que fazer? No máximo, mandar para o psicólogo, né? Mas, obviamente, tem que respeitar a minha autodeclaração. Agora, outra coisa é a autodeclaração, quando essa autodeclaração traz efeitos jurídicos e tem que estar relacionado aos efeitos jurídicos aos quais a gente sabe da ação afirmativa. Está lá na DPF 186. Justiça distributiva, justiça restauratória, possibilidade de tratos positivos, pluralidade de ativação das espaços de poder e prestígio. Eu gosto de colocar, embora a possibilidade de dúvida de lugar social, né? Porque hoje nós somos abordados e somos assassinados nesse sistema capitalista racista, exatamente não é por uma dúvida, é a certeza de que nós não estamos num lugar de poder e prestígio, que para isso tudo o sistema capitalista, por mais que a gente esteja continuando e que temos que acabar com essa possibilidade, mas é assim que pensa as empresas. Não é à toa que o Beto lá no Carrefour foi espancado da frente de centenas de pessoas gravando. As pessoas não escondem, mas não levam mais para a senzala dos supermercados para bater escondido. Eles batem na frente das câmeras e assassinam na frente das câmeras. Isso tem muito a ver com o lugar social, né? Enfim, há outras discussões. É horrível ter que virar o Enéas aqui e falar rápido. Há as diferenciações sobre a possibilidade de genótipo, fenótipo, a ancestralidade. Várias pessoas tentaram colocar a questão da ancestralidade, até nós conseguimos brigar com os fenotipos. Nós estamos falando de fenotipia, porque o racismo do Brasil é de marca, não é um racismo de origem. Mas existem outras fragilidades. Eu vou tentar aqui ser rápido nessas fragilidades. Primeiro, há várias universidades e serviços públicos que trabalham com o que eles estão chamando de 2 graus de recurso. Ó, já veio o papelzinho Valdir. Obrigado, 5 minutos. Eu consigo terminar. Que é o 2 graus de jurisdição, que, do meu ponto de vista, é um pensamento absurdo, uma exigência que traz para nós. Por quê? Primeiro, nós estamos falando de jurisdição, nós estamos falando de direito administrativo. Então, nós temos que falar aqui de reconsideração de ato administrativo. Por que reconsideração? Porque a pessoa que faz a heteroedificação, o grupo que faz a edificação presencial, isso é outra discussão, da fragilidade,
né, da necessidade da educação ser presencial, não por foto e nem por vídeo, por vários equívocos. Hoje as pessoas colocam chuva nesses, como é que é o nome disso? Filtros, né? As pessoas, então, é óbvio que e nós temos dois casos muito conhecidos, um do INSS, do menino branco de olho azul, que colocou lente de contato, alargou o nariz, pintou de preto, e vocês conhecem esse caso, né? Todo mundo conhece. E apareceu por quê? Porque a metodologia utilizada é uma metodologia que dá possibilidades de fragilidades na compreensão. Então nós temos que pensar essas metodologias, esses procedimentos, a partir e disputar todo o direito. Todo o direito foi pensado, não preciso que dizer, o professor, não foi o professor Acácio, foi o professor Juarez que falou de forma mais incisiva sobre a construção da academia e da universidade nessa perspectiva branco-normativa. Então, obviamente, o direito não está, por óbvio, à margem dessa discussão. Então, nós temos que fazer construir a possibilidade dessas interpretações a partir de uma possibilidade de materialização da questão racial. Eu vou usar um exemplo aqui só, que eu tenho chamado de hermenêutica jurídica na prática. Uma das coisas que mais me incomodavam era a história da vaga única. Que a vaga única acabava com que as pessoas negras não conseguiam, porque qual era o pensamento primeiro? Cota racial, se é 20%, inicial era isso, 20%, é a partir da terceira vaga. Então, só concurso com a partir da terceira vaga, algumas instituições colocavam cota racial. E aquelas vagas que são geralmente únicas, eu sempre uso o exemplo do bibliotecário, que geralmente é uma vaga só, não existia cota racial. Isso me incomodou e, quando fui para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para construir um plano antirracista, nós discutamos com os conselheiros lá uma interpretação que desse a possibilidade de vaga, de cota já na vaga única. Então, o que nós fizemos? Nós invertemos a lógica. Né? Qual era a lógica recorrente? Cota racial a partir da terceira vaga. Porque nós fizemos o seguinte, para a questão, ou seja, para a respeitabilidade da legalidade, parte do seguinte posicionamento que fundamentará a seguinte metodologia. A igualdade material é constitucional. Está lá bem escrito na Constituição. O terceiro também está falado na DPF 186 e no ADC número 41. Então, a igualdade material é um mandamento constitucional. 2. Este mandamento constitucional não está sendo efetivado, não está sendo respeitado pelo Estado. Então, para a efetivação deste mandamento constitucional, deve-se, analisar o quadro existente, ou seja, não é mais do que quanto nós vamos precisar, é saber que todos os professores de um determinado departamento são professores e professoras brancos. Exemplo, né? Quando for menor que o exigido por lei, ou seja, 30% a 20%, prioriza-se a vaga para ação afirmativa até que cheguemos ao número exigido por lei. Então, e é priorizar a vaga, né? Até nós termos 20% dos quadros dos professores de direito de determinado departamento, de determinada universidade, todas as vagas são direcionadas às pessoas negras e indígenas. Quando nós chegarmos aos 20%, volta-se a vaga universal. Entende? Nós só invertemos a lógica. O pensamento majoritário é que tem que ser a primeira vaga vai para a vaga universal. Nós não estamos dizendo isso. A primeira vaga vai para a cota racial até nós conseguirmos a igualdade material. Então, amigos e amigas, eu não vou falar mais de tantas outras coisas que gostaria, antes que realmente comecem a voar sapatos aqui. Mas, enfim, quero só então, agradecer o convite, o professor Vinícius tem sido um parceirão desde sempre, já não é a primeira vez que me dá a honra de vir aqui no estado de São Paulo para conversarmos sobre estes e outros temas. Convidá-los e convidá-las para um futuro bem próximo. A Defensoria Pública da União estará materializando a primeira ouvidoria externa
que é esse instrumento muito importante do ponto de vista da representatividade da sociedade civil para o acesso à justiça. E esse homem negro que vos fala será o primeiro ouvidor externo da DPU. Então, estaremos lá, se tudo der certo, dentro de máximo 60 dias, que, obviamente, encaminharei o recurso. Por fim, eu dizer muito rapidamente da minha tese de doutorado. No mestrado, eu trabalhei a necessidade da construção de um campo autônomo do direito chamado direito antirracista. Parto de alguns pressupostos, da superação do mito da democracia racial, pelo menos uma falácia. O STF tem vários posicionamentos dizendo da existência do racismo estrutural, e não basta o Estado brasileiro dizer que o racismo é estrutural. Ele precisa dar um instrumento jurídico de combate ao racismo estrutural. Como o direito entendeu a necessidade de construir o direito constitucional, como o direito conseguiu entender a necessidade de construir um direito ambiental, como o direito conseguiu entender a necessidade do direito do trabalho, ele precisa entender a necessidade de construir respostas jurídicas antirracistas para um país que ele mesmo diz, o Estado, STF, TSE e STJ, falam da existência do racismo estrutural. Então essa foi a apresentação no mestrado. Já no doutorado, eu ia apresentar de forma mais procedimental, que seria esse direito antirracista, mas me dei conta dessa nossa necessidade, que é dar a possibilidade do entendimento de um instituto jurídico de ação afirmativa de cunho cotista racial. Exatamente porque quando a gente fala de um instituto jurídico para o direito, nós vamos dar a necessidade de interpretação, eu não devo tempo para falar sobre isso, do que é esse tal de pardo. Olha, o pardo pode ser qualquer coisa. Para a ação afirmativa não é outra coisa senão uma pessoa negra de pele clara. Não pode ter outra interpretação senão essa. E a maioria das legislações que a gente tem construído, nós tiramos essa história de preto e pardo. Nós estamos falando de pessoas negras. As pessoas têm que se reconhecer enquanto negra, independentemente da sua cor, para partir de, olha, essa cota é para a pessoa negra. Eu sou negro, não é nós vamos dizer que ele é pardo, que ele não é pardo, que ele é azul, que ele é amarelo. Vamos dizer, essa vaga para a pessoa negra. Qual pessoa negra? Bom, aí nós vamos discutir, porque pode ser uma pessoa negra, tanto de pele preta como uma pessoa de pele parda. Por fim, são duas frases. Acho que nós temos que começar a debater. Nós precisamos estar em todos os lugares de poder e prestígio para as modificações, né, que nós estamos construindo. Entre elas, o Conselho Universitário. Então não dá para trabalhar, já que nós estamos discutindo, já avançamos, para a cota racial, para professores, nós precisamos de cota racial no Conselho Universitário. Porque nós precisamos ter a mínima possibilidade de discussão, de disputa lá no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, lá no Rio Grande do Sul, o Conselho Universitário em 2016 pintou negro só se for no RU. Era uma maioria então, a maioria era uma maioria fascista, organizada no Conselho Universitário. Então, nós precisamos disputar o Conselho Universitário. E falar em ações afirmativas, terminando com essa frase, professor, também nós pensamos, por exemplo, num bônus para orientação de grupos vulneráveis. Porque somos nós, quando estamos dentro da universidade, que abraçamos esses grupos vulneráveis na orientação. Então, não do meu ponto de vista, tranquilamente justificável e defensável nós trabalharmos em bônus, como estou falando de salário, sim senhor, sim senhora, de bônus para professores e professoras que orientam grupos vulneráveis. Por fim, dizer que o decreto 56.229 de 21 lá do Estado do Rio Grande do Sul já deu cotas para pessoas trans no serviço público. Então, como diz a professora Neila Gomes, o movimento negro é um movimento educador. Quem trouxe a cota social foi o movimento negro, porque até então a sociedade nunca pensou nas pessoas pobres. Quem começaram a pensar sobre as pessoas pobres a partir de nós pedimos cotas para pessoas negras. E as ações afirmativas das cotas raciais estão, de forma certa, do meu ponto de vista, servindo a partir do nosso debate para pessoas negras, para outros grupos vulneráveis, a ponto de chegar para pessoas trans. Eu quero que as polícias militares tenham coronéis, chefes, polícia civil, pessoas trans, porque é assim que a gente vai conseguir superar a branconormatividade, a heteronormatividade e o sexismo. Muito obrigado.